conosco, ministrando Tua palavra, trazendo reforço, desafios, encorajamento, crescimento, para que a gente tudo contribua para o manejar bem da Tua palavra. Então, muito obrigado. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui para nos ensinar a guardar as coisas que Jesus nos deixou. Muito obrigado em nome de Jesus. Boa tarde. Vou estar com vocês. Eu tive o prazer de receber meu filho, sua esposa e meus dois netinhos. Passaram 10 dias comigo, mas trouxeram o gripe dos Estados Unidos que me pegou. Então, minha voz está em fase de recuperação. Eu espero que todos vocês possam me ouvir. Estamos estudando o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse tem sido uma fonte de controvérsias durante a história da igreja. A igreja primitiva aceitou que era como, meu entendimento, é como nós entendemos. Que está falando sobre os tempos finais, falando sobre como é que Deus vai reestabelecer seu reino, seu controle sobre o universo, na sua soberania. Ele deixou os anjos rebelarem contra ele. Ele criou o ser humano e deixou o ser humano rebelar contra ele. Mas tudo que ele teve, tudo que ele fez, ele teve um propósito, um plano. A glória da sua graça, a glória do seu caráter. E nós podemos entender isso. Por exemplo, imagine se você fosse o único ser do universo, que você se conhece e você sabe que você é uma pessoa misericordiosa. Que você é o único ser no universo. Como é que você vai mostrar sua misericórdia? Seu amor, sua paciência. E não era suficiente para criar seres como os anjos. Ele deu liberdade de escolha aos anjos, sabendo que um terço dos anjos iriam rejeitar a soberania dele e seguir um dos anjos em rebeldia. E de novo, isso não pegou Deus de surpresa. E Deus permitiu isso porque ele teve objetos de misericórdia. Ele teve uma maneira para mostrar sua misericórdia. E Colossenses 1 fala que a misericórdia de Deus não é somente para o ser humano, mas é até para os inimigos dele que estão nas regiões celestiais. Mas depois disso surgiu mais um problema. Imagine, você Deus e seu grande inimigo é Satanás. Quais são as chances de Satanás vencer você? 0. Então Deus teve um plano que pela primeira vez em todo o universo, até aquele momento, todos os seres espirituais foram espirituais. Todos os seres foram seres espirituais. E pela primeira vez em toda a história, Deus criou um ser feito de matéria. Terra. Sol. E as próprias escrituras dizem que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos. Para que desse jeito Deus pudesse vencer Satanás e mostrar sua graça de uma posição de fraqueza e não de uma posição de força. Então a encarnação de Jesus Cristo deu oportunidade para Deus vencer a batalha, mostrar sua graça, mostrar sua misericórdia e fornecer uma maneira para que a ira de Deus, a justiça de Deus contra os anjos e contra o ser humano poderia ser satisfeita para que todos que creem, todos que aceitam. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, os primeiros 3 capítulos está falando sobre nosso presente. Utilizando o paradigma de 7 igrejas, eu entendo que tem várias maneiras para interpretar aquelas 7 igrejas. Algumas pessoas dizem que cada igreja representa um período na vida da igreja. E muita gente, desde que eu era criança, eu estou ouvindo que nós estamos
na fase de Laodiceia, né? Nós temos dinheiro, nós estamos desviados, mornos. Mas, gente, neste momento tem crentes sofrendo. Tem igrejas pobres. Tem aquela igreja boa que perdeu seu primeiro amor. Então, meu entendimento não é que nós temos várias épocas da igreja até a volta de Cristo e podemos calcular onde estamos, mas meu entendimento é que em todas as épocas houve essas 7 igrejas. Isso oferece para nós uma boa maneira para analisar a saúde de nossa própria igreja. Somos seduzidos pela riqueza? Somos mornos em nosso amor? Temos perdido nosso primeiro amor, mesmo que somos fiéis? Somos uma igreja que está sofrendo? Somos uma igreja pobre? Deus tem mensagens, Jesus Cristo teve mensagens para cada uma das igrejas. Mensagem de encorajamento e mensagem de advertência, junto com as promessas, o que vai acontecer com você se você arrepender-se e renovar seu compromisso comigo. E foi assim que nós olhamos a última vez que nós estávamos juntos. Estou tão acostumado de dizer semana passada, mas não é semana passada, 3 ou 4 semanas passadas, né? Agora nós vamos continuar no livro de Apocalipse. Quando nós pensamos em como interpretar o livro de Apocalipse, você vai controlar os slides ou eu? Gente, eu não sou muito bom de anunciar 2 pistolas no mesmo momento. Ver aqui como vai. Ok. Tem 4 maneiras diferentes para entender o livro de Apocalipse. A maneira clássica é igual com o premilenismo. A história nós temos figuras e tudo isso, mas de fato está falando sobre os tempos finais, aqueles registros de dias, de anos, verdadeiro e literal. E quando fala, por exemplo, sobre a primeira ressurreição, em Apocalipse 20, de fato é a primeira ressurreição e tem uma outra ressurreição depois, e vai ter uma nova terra e novos céus. Surgiu na igreja por causa de neoplatonismo, que rejeita este mundo físico, que acha que o corpo físico é a prisão da alma, e nós podemos ver pessoas dentro do Novo Testamento, 2 Timóteo 2, pessoas rejeitando a ideia de uma ressurreição física por causa dessa filosofia. Nós não queremos mais deste mundo físico, nós queremos ir para o mundo espiritual, porque é mais espiritual. Terceira maneira para interpretar o livro de Apocalipse chama-se de pós-milenista. Com amilenismo, vai alegorizando tudo que está no livro. Mas aquela perspectiva nós vamos melhorar o mundo, através de missões nós vamos conquistar o mundo, e tendo imposto o cristianismo e sua ética em cima do mundo, depois de um grande período de reinar como Deus queria o ser humano, Jesus Cristo vai voltar, aceitar e agradecer nossas obras, e depois nós vamos para o céu. O problema, gente, é que a Bíblia não fala que nós vamos conquistar o mundo. A Bíblia fala que antes da volta de Cristo, a apostasia tem que acontecer. Se você acredita em dispensacionalismo, vocês seguem essa linha de pensamento ou não? Não somos bíblicos. Ok. Nós entendemos que a história do ser humano é Deus testando. Ele testou Adão, ele testou as pessoas após Adão, e isso provocou o dilúvio. Depois Deus testou o ser humano através da consciência e Moisés. Depois Moisés com a lei, agora a graça. E em cada fase dessa nós encontramos o quê? O fracasso do povo de Deus, o fracasso do ser humano. E o próprio Paulo, Romanos capítulo 11, a previsão dele é que os gentios também vão abandonar o Evangelho
gregos serão cortados e os judeus serão reenxertados no seu devido lugar. Também, o que quase acabou com o pós-milenismo foi a Primeira Guerra Mundial. Os europeus acharam que foram os melhores do mundo, essa coisa da supremacia branca. O fardo do homem branco era levar a civilização para o resto do mundo, para a China, para a África, para os índios dos Estados Unidos. E através de missões e através de melhorar as coisas, a educação, cuidar da saúde, nós vamos trazer o reino de Deus para nós estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Infelizmente, a Primeira Guerra Mundial mostrou que o ser humano, erudito, civilizado, Christianized, é somente o matador mais eficaz e feroz na história do mundo. E era por isso que Karl Barth abandonou o liberalismo e voltou de uma meia volta para neo-ortodoxismo. Gente, neo-ortodoxismo é meio-liberal, meio-ortodoxo. Não é neo, é meio. E depois veio a Segunda Guerra Mundial. E, gente, em vez de ver o mundo melhorando, estamos vendo perversão inédita na história do mundo. A última maneira para entender o livro de Apocalipse nós chamamos de preterista. Preterista significa que todo o livro de Apocalipse foi cumprido com a queda de Jerusalém. Então é um livro histórico, olha por trás, mas de fato não está previsando nenhuma coisa até que nós chegamos em Apocalipse 20, 21, 22. Apocalipse agora não tem mais aplicações para nós, é um livro interessante, é bom estudar, mas não é mais do que estudar o que Isaías, Jeremias e Ezequiel escreveu sobre a queda de Jerusalém no ano 586. Meu entendimento é que o livro de Apocalipse de fato está falando sobre o futuro. Foi escrito, nós sabemos, após que João estava na ilha de Patmos, sofrendo. Nós sabemos que aquela perseguição aconteceu em 94 e 95, 15 anos depois que Jerusalém caiu. Então não era nada de olhar por trás, é tudo para as coisas que vêm. Jesus Cristo falou, escreva sobre as coisas que existem agora, as coisas que virão. E nós entendemos que estamos estudando as coisas que virão. Agora, quando nós olhamos para a estrutura de Apocalipse, nós encontramos 4 grupos de 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Nós já temos olhado para as 7 igrejas, as coisas que existem hoje. E agora nós vamos para Apocalipse capítulo 4. As visões da sala do trono. Então, abrem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 4. Começando com o versículo 1. Depois dessas coisas. Então, isso tem um significado literal, depois que ele viu essas visões sobre as 7 igrejas, mas tem também a ideia temporal. Depois que essas coisas passam, estamos tratando as coisas que vêm. Olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como trombeta, ao falar comigo disse, suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Algumas pessoas, não poucas, entendem que versículo 1 é uma previsão do arrebatamento. A igreja está lá, mas o tempo acabou e Deus chamou a igreja, figurativamente, na pessoa de João, de mudar seu lugar da terra para o céu. Eu não sigo essa interpretação, mas é um dos argumentos que
o arrebatamento acontece entre as 7 igrejas e o período futuro. Imediatamente me achei no Espírito, quer dizer, ele estava vendo uma visão, ele estava dentro de uma êxtase, vendo essa visão que Deus teve para ele. Qual foi a visão? Eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Quando nós olhamos para o livro de Ezequiel, Isaías, Daniel, os outros profetas descreveram quem é que eles estavam percebendo no trono. João é o único que não nos dá nenhuma descrição sobre a aparência de Deus sentado no trono. Existe uma motivação para isso e nós vamos pensar daqui um pouco nisso. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jasper, ao sardônio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos vestidos de branco, com coroas de ouro. Na cabeça do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E mediante o trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos, por dentro e por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando estava voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Vocês vão reconhecer aqui, este canto é a mesma coisa que nós encontramos em Isaías capítulo 6. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive para sempre, todo o sempre, os 24 anciãos se prostravam diante dele, que estava sentado no trono, adoravam o que vive para todo o sempre e depositavam. A ideia é lançar, jogar suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, a receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Quando nós lemos Apocalipse 4, é como nós fomos convidados para, imagine, se o Brasil estivesse em guerra. Graças a Deus o Brasil faz mais que um século que guerra, de fato estava em guerra. Alguém teve sala de comando, e todos os generais, e todos os oficiais, e também o presidente sentados lá, dirigindo a guerra. Gente, é isso que estamos encontrando aqui. O projeto de Deus agora é reconquistar seu universo. A experiência acabou e chegou a hora para Deus restabelecer seu reino, seu governo sobre todo o universo. E nós encontramos um cenário, nós encontramos pessoas, nós encontramos aquela pessoa que está sentada no trono, sem descrição dele, além das cores. Nós encontramos os 4 seres viventes, nós encontramos os anciãos. Quando nós olhamos para outros trechos, nós encontramos descrições muito semelhantes. Primeiro, vamos abrir nossas Bíblias em Isaías. Isaías capítulo 6. Começando com o versículo 1.
No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono, um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Agora essa palavra é serafim. João não usou a palavra serafim. Ele chamou eles de seres viventes. Estes seres não são anjos. É outro tipo de ser. Os anjos são os mensageiros que Deus manda para fora para governar as estrelas, para governar a terra. Mas o propósito destes 4 brutamontes é proteger o trono de Deus, para que ninguém pudesse aproximar do trono de Deus. É por isso que eles têm olhos por todo o redor. Nunca dormem, estão sempre vigiando. Ninguém consegue escapar a atenção destes seres. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrias das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios. Agora vamos para o livro de Ezequias. Ezequias. Desculpe, Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1. E vamos começar com o versículo 4. Olhei, e eis que do norte vinha um vento tempestuoso, e uma grande nuvem envolta em fogo, e rodeava com esplendor. E no meio disso havia uma coisa como um metal brilhante, que saia do meio do fogo. Essa associação de fogo com os anjos, com a pessoa de Deus, com o céu, é uma ênfase que nós encontramos em todas as Escrituras. Nós podemos ver, por exemplo, Hebreus capítulo 1, Deus faz seus anjos labaredas de fogo. Labaredas de fogo. Como é que a essência de um ser pode ser fogo? Pessoalmente eu não entendo. Mas é um calor, uma energia imensa que queima tudo que aproxima aquele ser. E essa coisa como metal brilhante, de fato, é a divindade mesmo. Versículo 5. Do meio disso saia algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de um ser humano, seu corpo. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Agora nós temos uma diferença. Ele não está vendo 2 pares de asas. Ele está enxergando 4, mas os outros 2 ele não está enxergando. Como é que nós podemos explicar isso? Primeiro, qualquer explicação seria meramente especulativa. Mas eu sou muito bom de especular. Então, você já viu as asas de um beija-flor? Enquanto ele está voando, muito difícil. Muito difícil. Então ele estava escondendo seus rostos, escondendo seus pés, mas eu especulo que eles estavam também voando com os outros demais, e ele não enxergou aqueles outros 2 asas. Também, João, ele viu que cada um teve um rosto,
mas ele não enxergou, ele não falou que cada um teve 4 rostos. Enquanto Ezequiel está dizendo que ele viu que cada ser teve 4 rostos. Mas Ezequiel também falou que eles não viraram quando eles mudaram. Eles mexeram assim. Se você está olhando para o ser assim, ele tem seu rosto para a sua frente, o outro está virado 90 graus, outro 180 graus, você vai enxergar o rosto que está se apresentando na sua direção, sem possivelmente enxergando os outros rostos. Então não existe uma contradição, cada um está descrevendo o que ele viu, ele está sendo fiel com o que ele viu. E de fato, tem um policial aqui. Se o policial está entrevistando 5 criminosos e todos têm exatamente a mesma história, você sabe o que? Foi combinado. As pequenas diferenças até podem ser uma boa sinal que, de fato, aconteceu e cada um teve sua perspectiva, mas o geral é igual. Então, essas poucas diferenças para mim não é contradição. João não era bobo, ele conhecia o livro de Ezequiel melhor do que todos nós, mas ele está descrevendo exatamente o que ele viu para ser o mensageiro fiel da história. Versículo 7. As suas pernas eram retas e a planta dos pés era como a de um bezerro e brilhava como bronze polido. Debaixo das asas, os 4 lados tinham mãos humanas. Assim, todos os seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam uma à outra. Eles não se viravam quando se moviam. Cada um andava para a sua frente. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham rosto de leão. Do lado esquerdo, rosto de boi, e os outros 4 também tinham rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam para cima. Cada ser vivente tinha 2 asas, unidas cada um ao do outro. Com as outras 2 asas se cobriam o corpo. Cada um andava para sua frente. Para onde o Espírito queria andar, eles iam. Não se viravam quando se moviam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente entre os seres viventes e deles saiam relâmpagos, igual com o livro de Apocalipse. Os seres viventes, gente, nenhum americano consegue falar essa palavra em português, zigue-zagueavam. Que horror! A semelhança de relâmpagos. Pergunta: o que veio primeiro? O ser com o rosto de águia no céu ou a águia que está aqui na terra? O que veio primeiro? O rosto do homem lá no céu ou o ser humano aqui na terra? Boi no céu porque tiveram pé como bezerro. Ezequiel viu e reconheceu. A Bíblia fala que Jesus Cristo volta com seus anjos andando no quê? Cavalos brancos. E nós encontramos, por exemplo, aquele profeta que encontrou 4 anjos andando a cavalo, vigiando a terra. Houve cavalos que buscaram Elias. Eliseu viu os cavalos do Senhor feitos de fogo. Então me pergunto, o que veio primeiro? Os cavalos do céu? Ou os cavalos aqui na terra? Ah, mas Mark, isso não é figurativo. Possível. Mas do jeito que todos os profetas estão vendo, eu acho que não foi figurativo não. E nós vamos ver alguma coisa no livro de Apocalipse. As realidades aqui na terra refletem as realidades do mundo espiritual.
para provocar vocês um pouco mais. É possível que aqueles deuses dos egípcios, que têm cabeças estranhas, não são mitos, não. Não são mitos, não. É uma interação entre o mundo aqui, entre nós, e o mundo espiritual que Deus tem criado. Gente, existem muitas coisas que nós não sabemos. E muitas coisas que nós não entendemos. Vamos agora para Ezequiel 10. Ezequiel 10. Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, havia algo como uma pedra de safira que parecia ser um trono. E falou ao homem vestido de linho: vá por entre as rodas, até debaixo dos querubins, e encha as mãos com brasas e acesas que estão entre os querubins. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. Agora não chamado de serafins, ser de fogo, mas querubim. A palavra querubim vem da palavra que significa cortar. Cortar. E nós podemos ver que quando Deus estava querendo proteger o Éden, para que não fosse invadido pelo ser humano, Ele colocou quem? Querubim. Lá na presença do jardim, guardando a entrada, junto com sua espada cortante, para que Adão não pudesse voltar para a árvore da vida, comer, viver para sempre naquela condição decadente dele. Agora vamos para Daniel. Daniel capítulo 7. Daniel 7. Começando com o versículo 9. Daniel 7 e 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Não é um trono. São alguns tronos. E o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e seus cabelos, os cabelos da cabeça eram como lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões estavam diante dele. Estes são os anjos. Nós temos tronos, nós temos o trono, e nós temos milhões de anjos que estão servindo aquele que está sentado no trono. E foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Agora vamos para o versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha uma nuvem do céu, alguém como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, e que não passará, e seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto. Sempre nessas visões apocalípticas nós temos um anjo condutor que está explicando o que está acontecendo. E eu lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo o sempre, de eternidade a eternidade. Então, mais uma visão
da sala do trono de Deus. Nós temos o trono de Deus, nós temos outros tronos. Colocando isso junto com o Apocalipse, nós podemos adivinhar que são os tronos dos 24 anciãos. E fora disso nós temos os anjos, milhões e milhões de anjos. Agora voltando para Apocalipse. Quais são estes 24 anciãos? Uma interpretação é que é 12 e 12. Os 12 anciãos de Israel e os 12 anciãos da igreja. E é possível, mas eu acho que não é isso. A Bíblia no Antigo Testamento fala sobre o concílio de Deus. O concílio de Deus. A Bíblia fala sobre aqueles que são juízes chamados de deuses, mas se rebelaram contra Deus, vão sofrer igual com os homens. Quando nós olhamos para Satanás, que ele queria levantar sua posição acima das estrelas, dentro do concílio de Deus. Este concílio de Deus, estes anciãos, são os 24 seres angélicos, seres espirituais, mais antigos do universo. E estão reinando junto com Deus. É por isso que eles têm coroas. Estes são anjos. Eu chamo eles de anjos porque são seres espirituais, mas a Bíblia não chama eles de anjos. Nós temos os serafim, nós temos os anciãos e depois nós temos os anjos. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando fala sobre poderes, autoridades e principados, são essas três categorias. Os poderes são os 4 seres viventes. São fortes. Autoridades são aqueles 24 anciãos que estão reinando junto com Jesus Cristo. E embaixo deles nós temos essa hierarquia dos anjos. Por que eles vão lançar suas coroas aos pés de Jesus Cristo? Muita gente usa isso para dizer que nosso galardão que nós vamos receber no céu não vai ficar com a gente. Nós vamos receber o galardão e depois jogar de volta aos pés de Cristo. Mas eles não estão falando sobre que toda a igreja vai fazer isso. Está dizendo que os 24 anciãos vão fazer isso. Qual é o propósito de lançar as coroas aos pés de Deus? Desculpe, não de Jesus Cristo, mas aos pés de Deus. Eu não sei se acontece desse jeito aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é muito, muito comum que quando o pastor assume uma igreja, que os outros pastores vão pedir demissão. E desse jeito o pastor pode manter junto com ele os da equipe que ele quer continuar com ele. Eu não acho que isso é muito justo, mas é a prática, né? Ele pode montar sua própria equipe. Essa coisa de pedir demissão está dizendo o quê? Nós estamos servindo ao seu prazer. Nós somos submissos à sua autoridade como pastor principal dessa igreja, pastor titular. O livro de Apocalipse é Deus restabelecendo o seu reino, sua autoridade sobre um universo que está em estados de rebeldia. E por lançar suas coroas aos pés de Deus, estão dizendo o quê? Nós somos submissos ao Senhor. Aquele rebelde, Satanás, que era um de nós, Isaías 14, aquele rebelde entre nós que queria deturpar o reino, nós não somos como ele. Nós somos os teus servos e estamos reinando ao teu prazer. Então isso não fala nada sobre devolver nosso galardão a Deus. De fato a Bíblia fala que este galardão é nosso. É nosso. Quando Jesus Cristo, na vida dele, colocar o homem sobre 10 cidades, o homem não vai dizer para Jesus Cristo, eu estou devolvendo tudo isso ao Senhor. E Jesus não vai dizer para ele, eu aceito de volta. Ele vai governar sobre aquelas 10 cidades mesmas. Então nós temos uma visão dentro da sala do trono de Deus. E gente, essa visão é muito coerente. Seja Isaías, seja Ezequiel, seja Daniel.
É a mesma perspectiva. Mas tem mais uma coisa que está no céu. O templo. O templo. A Bíblia fala no livro de Hebreus que o templo que foi construído aqui nessa terra é somente uma sombra do templo que já existia no céu. E que Deus fez o templo para ser paralelo com a construção do templo no céu. É por isso que no templo houve quais 2 estátuas dentro do Santo dos Santos. Você lembra? 2 querubim. 2 querubim. Por quê? Porque tem uns querubim que está guardando o trono de Deus lá no céu. E Deus colocou os 2 guardando o Santo dos Santos aqui na terra, representando o que já existia no céu. A Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 9, que Jesus Cristo levou seu sangue para o céu e colocou seu sangue no templo que está no céu. Então, quando nós olhamos para o que Deus construiu, deu ordens para construir aqui nessa terra, Ele deu aquelas ordens porque refletem a realidade que está no céu. Então, Joãozinho, ele subiu para o céu, entrou na presença de Deus, que está no trono, entrou na presença do querubim, guardando o trono de Deus, e entrou na presença dos 24 anciãos que estão reinando sobre o universo como os vices de Deus. Perguntas? Sim. Esses 24 anciãos, alguns interpretam que são 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos. O senhor tem base para isso? Primeiro, nós não vamos encontrar a igreja. Gente, nós não temos encontrado nenhum ser humano, se não fossem os 24 anciãos. Nós não temos encontrado nenhum ser humano no céu ainda. Todos os seres são espirituais. Segundo, Jesus Cristo, em Mateus 19, quando ele estava falando com seus discípulos, ele falou: vocês são os que sofreram comigo, compartilharam meus sofrimentos. Consequentemente, na restauração de todas as coisas, vocês vão sentar em 12 tronos, reinando sobre as 12 tribos de Israel. Então, os 12 apóstolos não estão reinando sobre os gentios, mas sobre Israel. E não vão reinar até Jesus Cristo estabelecer seu trono aqui na terra. Nessa fase, nem Jesus Cristo está reinando. Nem Jesus Cristo está reinando. Em capítulo 7, nós vamos ver subitamente uma grande multidão de pessoas, de seres humanos que chegaram no céu. Então, isso faz parte de eu entender que não são seres humanos. Porque se estão reinando sobre as 12 tribos de Israel, porque precisamos de 12 patriarcas de Israel também reinando sobre Israel? Nem temos a igreja dos gentios presentes. E também nós temos aquela linguagem do concílio de Deus no Antigo Testamento. Aquele concílio de Deus são os anjos, seres mais poderosos que estão reinando junto com Deus no Antigo Testamento. É interessante porque quando nós olhamos para os mitos naquela região, Baal está numa montanha, sentado, circundado com outras entidades. É como eles tiveram essa ideia. Quando nós olhamos, por exemplo, aos deuses dos gregos, eles estão em Monte Olimpo, naquele espaço deles, eles têm seus tronos, e Zeus está reinando sobre todos eles. É como estes são paralelismos satânicos imitando o que Deus tem estabelecido no céu. Então eu entendo que de fato são seres espirituais que estão reinando com Deus. Tanto eles quanto os 4 anciões. Os 4 seres humanos. Os 4 seres humanos. Seres viventes. Eles não estão reinando. Eles não têm nenhuma função de reinar. A função deles é proteger. Estão guardando o trono de Deus para que ninguém pudesse se aproximar do trono.
Eles não estão sentados em tronos. Estão fazendo o quê? Voando, acompanhando o trono. Para onde vai o trono, eles ficam nos seus devidos lugares. Mas não estão sentados em tronos. Seria o meu entendimento. Excelente pergunta. Mais uma pergunta. Essas rodas que voam e a gente não sabe para onde está indo, parece que ele não está conseguindo explicar, porque é um objeto além da nossa realidade, né? É algo que ninguém jamais viu. Gente, é uma roda que está fora do ser vivente, e conforme Ezequiel, o espírito do ser vivente está na roda, e tanto o espírito do ser vivente quanto a roda está cheio de olhos. Cheio de olhos. Por que você precisa de olhos? O que veio primeiro? O seu olho aqui na terra ou os olhos dos seres viventes lá no céu? Mas é muito esquisito para nós. E por que fogo? Tudo é fogo. Mais uma pergunta? Sim, irmã. Eu acho que eu já ouvi, mas não sei o significado para outras igrejas de outras ilhas pentecostais, principalmente, que eles identificam esses seres viventes, o boi, a águia, o homem, cada um como um símbolo para aquele momento, temas. Isso é só figurativo, tem alguma interpretação? Quando nós encontramos alguma coisa figurativa na literatura apocalíptica, aquele anjo condutor explica a alegoria, explica a visão. Não tem nenhuma explicação sobre essas coisas. São apresentados como foi assim que eu vi. Nem Ezequiel, nem Daniel, nem João nos deu uma interpretação dessa visão. Então é para nós entender que foi exatamente assim que ele viu. Agora nós vamos ver alguma coisa alegórica no próximo capítulo. Todos esses estudos que eles são tudo invenção. Então minha pergunta seria, por que dizer que são simbólicos? Os tronos são simbólicos, os 24 anciãos são simbólicos, o rio de fogo que sai do trono é simbólico, o trono é simbólico. Até um ponto nós devemos reconhecer que ele está descrevendo exatamente o que ele viu. Seria o meu entendimento. Houve pais da igreja que fizeram a mesma coisa, que cada um representa um evangelista. João é o homem, leão é Mateus, Jesus rei, o boi é o servo, Marcos, e Lucas é a águia, gentil, né? Mas eu entendo que não é. Se alguém insistir que é simbólico, não faz mal. Não faz mal. Mas eu acho que vamos chegar no céu. Mais uma pergunta? Sim. Eu diria assim, a Apocalipse ela foi feita mais em 90 depois de Cristo, mais ou menos. Conforme ela foi a gente foi Lá divulgada. atrás está estudando? Acho que não. Porque se ele fizer a pergunta que eu entender, então... Hoje, pastor, a minha questão é assim, Apocalipse foi feito em torno de 90 depois de Cristo, né? Conforme ela foi divulgada para as igrejas ao longo daquela época mesmo, como foi a recepção dela? Houve um impacto significativo? Como foi a interpretação deles? Porque até hoje é polêmico essa interpretação de Apocalipse, né? Se naquela época da igreja primitiva, como foi a interpretação deles? Porque eu imagino que Paulo, Pedro, por exemplo, todos os apóstolos já tinham falecido, né? Então a igreja primitiva, de que forma ela recebeu essas revelações, né? Porque até hoje é polêmico isso, né? Tem várias interpretações, e naquela época se havia um consenso de interpretação ou não. Os primeiros 2 séculos, o entendimento deles era exatamente como eu estou dizendo.
Isso foi um dos motivos porque eu assumi essa perspectiva. Porque quando, por exemplo, Ireneus está falando no livro de Apocalipse, ele aceita que exatamente como está escrito, quando as coisas são figurativas, vem uma interpretação. Isso simboliza aquilo, isso simboliza aquilo. Às vezes a interpretação está no livro de Daniel. Daniel é a chave para entender o livro de Apocalipse. Grande besta que sai do mar. Nós entendemos isso através da interpretação que está em Daniel, que isso significa 10 reinos. 10 reis. 3 reis serão substituídos. Então, nós podemos dizer que tudo bem, a visão interpretada foi figurativa, mas a interpretação não é figurativa. Não dá nenhum sentido dar a interpretação alegórica para uma visão alegórica. Estou perdido 2 vezes. Então, eles estão descrevendo o que vai acontecer. E no livro de Apocalipse, o entendimento é que, através do livro de Daniel, nós vamos entender o que está acontecendo no livro de Apocalipse, porque a interpretação que foi dada para Daniel no livro de Daniel também aplica-se para o livro de Apocalipse. Muitas interpretações que aqui depois de Jerusalém teria sido toda concretizada no Apocalipse. Sim, isso é a perspectiva preterista. Naquela época tinha essa interpretação também. Mas João está escrevendo 95, 15 anos depois. Então, por que escrever um livro dizendo que é sobre as coisas futuras, quando de fato foram coisas do passado? Seria o meu entendimento. Ok. Vamos agora para capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Gente, este rolo, este livro, é o planejamento de Deus, é a estratégia de Deus para os tempos finais. Mas para ativar o que está no rolo, você tem que quebrar os selos, né? E o selo naquela época era uma coisa de cera que foi colocada, e muitas vezes colocaram mais que uma, porque era mais difícil para falsificar. E somente quem teve autoridade para quebrar o selo poderia abrir o selo. Se você fosse mensageiro e o César mandou uma mensagem para um dos seus generais e você abriu o selo, ele ia abrir seu pescoço. Então, você não queria abrir aquele selo. E veja bem, este rolo está na mão daquele que está sentado no trono. João aqui está sendo muito respeitoso com Deus. Ele não dá descrições, ele nem fala o nome de Deus. É aquele. Aquele. Qual é a diferença entre o que nós encontramos em João e quando nós estamos encontrando pessoas no Antigo Testamento que descrevem quem está sentado no trono? No livro de Ezequiel, eu não li aquele trecho, fala: assim foi a aparência da glória da imagem do alto. Quase exatamente a mesma linguagem que nós encontramos em Hebreus capítulo 1. Jesus Cristo é o resplendor da glória, da essência de Deus. No livro de João, quando ele fala, nós percebemos a glória dele, a glória de Deus. João capítulo 1, essa linguagem é a linguagem de Isaías capítulo 6. É como João está dizendo para nós. As pessoas do Antigo Testamento, cada vez que eles observaram a pessoa de Deus sentada no trono, não foi Deus não. Foi Jesus Cristo. O resplendor da glória de Deus. Agora, como é que nós podemos explicar isso? Eu gosto de usar a explicação do sol. Você sabe que você nunca viu o sol em toda a sua vida. Você nunca viu o sol. O que aqui você viu? Um fotão.
que saiu do peito do Sol, viajou milhões de quilômetros e caiu no seu olho, trazendo para o seu olho uma imagem exata das aparências do Sol. Por quanta distância o fóton tem que viajar e não é mais Sol? Os cientistas têm uma definição dessa distância. Mas, gente, depois de 1 milhão de quilômetros, não é mais Sol. É um fóton que saiu do peito do Sol, mas mesmo assim tem exatamente a mesma essência do Sol. E é isso que Jesus Cristo fez. Ele saiu do peito do Pai para trazer para nós a imagem exata do ser do Pai. Quando os 24 anciãos subiram para a montanha e jantaram com Deus, viram Deus. E Filipe fez aquela pergunta: mostre para nosso Pai, está tudo certo. E ele falou: idiota, não caiu a ficha ainda? Quem está me vendo, está vendo o Pai. Eu não sou o Pai. Gente, é uma heresia que dizer que Jesus é o Pai, e o Pai é o Espírito é Jesus. Eles têm a mesma essência, porque o Filho procedeu do peito do Pai, e o Espírito Santo também procedeu de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, o Espírito de Deus é como o Espírito do homem. O Espírito de Deus sonda a sabedoria mais profunda de Deus e traz a sabedoria de Deus do peito do Pai para nós. E essa sabedoria tem nome: é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Então, no Antigo Testamento, o que os profetas estavam percebendo era Jesus Cristo pré-encarnado, a imagem exata do Pai. Mas para João isso não serve, porque ele está distinguindo entre o Pai que está sentado no trono e o Filho que vai receber o rolo. E quando vem para descrever a presença do Pai, João não descreveu. Foi Deus. Não foi a palavra. Foi Deus. Mas é interessante que ele viu o quê? O rolo veio numa mão. Nem vou tocar no vídeo. Versículo 2: E vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os céus e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. João, imagine, se os 12 anciãos são os apóstolos, é possível que João estava conversando com si mesmo? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro. Gente, ele falou leão. Por que estamos vendo cordeiro então? Que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que os 7 Espíritos de Deus enviados por toda. Quais são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra? O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Gente, onde está o cordeiro? Ele é o único ser além de Deus que está entre os 4 seres viventes.
Ele está ao lado do Pai. E nós sabemos que Deus falou com o seu filho: senta-se aqui por meu lado, até que eu colocar as nações debaixo dos seus pés. O que aconteceu? Chegou a hora. Gente, onde está Jesus Cristo neste momento? Sentado na destra do Pai, cumprindo a profecia. Senta-se aqui até que eu colocar as nações debaixo dos seus pés. As nações não estão debaixo dos pés de Jesus Cristo neste momento. A Bíblia fala que o mundo jaz no colo de quem? Tudo isso vai mudar neste livro. No futuro. Chegou a hora. Filho, levanta-se. Mas em vez de leão para reinar, ele é cordeiro. Alguém pode dizer para mim por que ele foi apresentado como cordeiro e não leão? Se eu dizer alguma coisa, eu estou chutando. Então, você pode chutar igual comigo. Por que ele foi apresentado como cordeiro e não leão? Talvez porque ele é digno. O sacrifício, ele é digno. Como é que ele é digno? Porque ele sacrificou sua vida. Ele está apresentando a base pelo qual ele ganhou o direito de reinar. Se sofremos com ele, reinaremos com ele. Ele é apresentado aqui de uma forma figurativa. Agora nós temos boas indicações que é figurativa. Olha o Cordeiro de Deus que leva os pecados do mundo. João capítulo 1. E essa figura está mostrando para nós como é que o Cordeiro ganhou o direito de quebrar os selos, de exercer autoridade para reinar. Versículo 8. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre o céu. Sobre o céu, sobre a terra, sobre a terra. Porque os seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Cordeiro não é o Pai. Então, por que eles se prostraram essa vez diante do Cordeiro? Está cedendo a mesma honra que deram ao Pai, agora essa vez, ao Cordeiro. Estão dizendo que somos igualmente sujeitos. Nós reconhecemos que Deus Pai tem cedido à palavra o direito de reinar sobre o universo. E nós somos submissos a Ele. Nós somos submissos a Ele. Versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi de toda criatura que há do céu
e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória, o domínio, e para todo o sempre. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Essa é a perspectiva profética que todo joelho vai dobrar-se e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então agora nós temos o campeão. Quem vai resgatar o universo? Quem vai cuidar do universo? Ok. Quando nós olhamos para os 7 selos, o primeiro selo, eu entendo, é o anticristo. Nós vamos olhar para isso daqui um pouco mais. Segundo selo, guerra. Terceiro selo, fome. Quarto selo, a morte. O quinto selo é a grande tribulação. Gente, a Bíblia não chama os 7 anos da grande tribulação. A grande tribulação começa no meio, quando o anticristo vai se estabelecer no templo. Ele vai se colocar como Deus do templo. E Jesus Cristo falou com os judeus: quando vocês estão vendo isso no templo, fazer o quê? Corra. Que vai ser a maior chacina dos judeus na história do mundo. Então, a grande tribulação não são os 7 anos. O que vem antes da grande tribulação são as dores de parto. As dores de parto. O quinto selo é que Deus dá permissão para que seus servos sejam massacrados. Como é que isso é o julgamento de Deus? Como é que Deus está julgando o mundo através de deixar o anticristo e seus soldados massacrar os servos do Senhor? Eu entendo que estes primeiros 5 selos não é um julgamento, não é Deus derramando sua ira sobre a terra. Está no 6º selo que nós lemos: agora a ira do Senhor chegou, o dia da ira do Senhor chegou. Os primeiros 5 selos é Jesus Cristo dando permissão para Satanás fazer tudo o que ele queria fazer e não teve permissão. Segundo Tessalonicenses capítulo 2 fala que Satanás tem que ser o anticristo pronto. Mas aquele que está inibindo, está proibindo ele colocar na prática os planos de Satanás. Mas quando aquele que está resistindo, refreando, está retirado, é quando o anticristo pode ser revelado. Primeira pergunta: Satanás sabe quando Jesus Cristo vai voltar? Então, como é que ele sabe que ele tem que ter um anticristo pronto para reinar? Se ele nem sabe quando Jesus Cristo vai voltar. Gente, em todas as gerações ele tem que ser o anticristo. Em todas as gerações ele está seguindo os seus planos, tentando, batendo na porta. Primeiro selo é: fique à vontade. Faz tanto tempo que você queria soltar seu anticristo, faça. Tanto tempo que você queria criar guerra ilimitada, faça. Fome, faça. Morte, faça. Matar meus servos, faça. Mas o 6º selo é como Jesus que vem para conquistar. Seu cavalheiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado para vencer. 1 João 2,18. Filhinhos, esta última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 6. O dia do Senhor não pode vir até depois que o anticristo está visto. Conforme 2 Tessalonicenses 2, o arrebatamento vem depois que o anticristo recebe seu poder. Segundo selo
Mateus 24:6 é guerra. Marcos 13 é guerra. Lucas 21 é guerra. E Apocalipse, o segundo selo, é guerra. Depois de guerra, Mateus 24, haverá fome. Marcos 13, também fomes. Lucas 21, fomes. Apocalipse, capítulo 6, versículo 5. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo preto, seu cavaleiro tinha na mão um balanço. Então ouvi o que parecia uma voz entre os seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. Gente, uma medida de trigo era como 1 litro de trigo. Qual é o texto que você está lendo agora? Apocalipse capítulo 6, versículo 3. Desculpe, 5 e 6. 6, 5. O terceiro céu. Gente, um denário era o salário de um dia de trabalho. Imagine se você fosse para o supermercado e você poderia comprar 1 litro de farofa, de farinha, por um dia de salário. É fome. O quarto selo não tem paralelo em Mateus, Marcos e Lucas. O quarto selo é a morte. Muitas versões falam amarelo, o cavalo amarelo. E a razão por isso é porque a palavra em grego é difícil imaginar um cavalo assim. Em grego a palavra é cloro. Cloro. Clorox. É verde. Verde clara. Por que verde clara? Isso também é interessante, porque verde clara não aplica-se para os negros, nem nos morenos. Um homem branco, quando ele morre, ele perde seu sangue. Se você já viu um corpo assim, ele torna-se essa cor de verde claro. Tem tanta pessoa morrendo. Os primeiros séculos. O anticristo, que vai criar muita guerra, que sempre provoca fome, e o fim de todas essas coisas é sempre a morte. Depois disso, no livro de Apocalipse, o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar das almas aqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em voz alta: até quando o soberano, santo e verdadeiro vai perdoar nossos inimigos? É assim que está escrito? Não. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos, irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Para nós temos duas observações aqui. Primeiro, Deus não tem medo de deixar Satanás matar seus servos. Ele dá permissão. Aquele quinto selo é permissão para matar os servos do Senhor à vontade. Mas essa coisa de roupa branca dentro do livro de Apocalipse é coisa boa. São os que vão reinar com Cristo que recebem a roupa branca do Senhor. E a vingança vem. A vingança vai ser derramada sobre a terra. A justiça será feita. Como vocês dizem, a justiça tarda, mas não falha. É verdade. E eu repito a pergunta: como é que matar os servos do Senhor é um julgamento de Deus sobre a terra? Não é. E finalmente nós chegamos no sexto céu.
Versículo 12. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol escureceu como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo, como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Olha, vamos olhar para Mateus 24, 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestiais serão abalados. Marcos, capítulo 3, versículo 24. Gente, se vocês quiserem este PowerPoint, eles têm a cópia e vocês podem receber, vocês podem distribuir à vontade. Tudo que eu tenho roubado de alguém, então vocês podem me roubar, não tem problema. Mas naqueles dias, após aquela tribulação. Gente, a tribulação não são os 7 anos. É aquele momento de perseguição. Aquele momento de perseguição. Após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Gente, tudo isso está citando o Antigo Testamento. Quando nós olhamos para os livros proféticos, Isaías 3 e 10, 24 e 23, Ezequiel 32, 7, Joel 2, 10 e 31, Amós 5, 20, está escrevendo rapidamente? Não tem que escrever nada, porque o PowerPoint está lá, você pode pegar. Está repetindo toda essa linguagem. Nos tempos finais, vai acontecer exatamente isso. O Lucas escreveu da terra, as nações, depois disso, versículo 15, Apocalipse 6,15, então os reis da terra, os príncipes e os generais, os ricos e os poderosos, todos, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Por quê? Versículo 16. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Gente, a ira não começa até o sexto céu. E como eu falei, é como Jesus está dizendo. Eu lhe dei 5 oportunidades para fazer tudo o que você queria. Agora é a minha vez. Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Marcos 13, versículo 26. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Lucas, capítulo 21, versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quem vai nos esconder do Cordeiro? Agora, gente, nós vamos entrar numa questão polêmica. Eu tenho conversado com o pastor Paulo sobre meu entendimento sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. E eu não sou pré-tribulacionista. Primeiro, em Mateus, Marcos e Lucas, não tem nenhuma palavra sobre Jesus Cristo vai tirar a igreja antes do que tudo isso aconteça. Muito mais ao contrário. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta,
Pense em 1 Tessalonicenses capítulo 4, com trombeta vai chamar a igreja. E estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Marcos 13:27. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Interessante. Até os confins dos céus. Lucas 21:28. Quando começaram a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam as suas cabeças, porque está próxima a redenção de vocês. Algumas pessoas olham para o que Mateus escreveu e dizem, mas Mateus escreveu isso para os judeus. Então, está falando sobre a volta de Cristo para os judeus, depois do arrebatamento, no início dos 7 anos, e agora estamos chegando no fim dos 7 anos. Então, ele não está falando sobre a igreja, está falando somente sobre os judeus que serão salvos durante aqueles 7 anos. Tudo bem, isso pode ser com Mateus, mas não com Lucas. Lucas estava escrevendo para os gentios, os discípulos de Paulo. E ele citou as palavras, quando vocês estão vendo estes sinais. Ele deu a parábola de quê? A figueira. Quando a figueira está botando para fora suas folhas, vocês sabem que o verão está chegando. E quando vocês estão vendo estes sinais, quais sinais? 5 céus. Levanta sua cabeça, porque sua redenção está próxima. Sua redenção está próxima. Agora, pergunta. Onde está isso no livro de Apocalipse? Porque não encontramos. Não encontramos essa linguagem no livro de Apocalipse. Ele vai mandar seus anjos para recolher seus eleitos dos 4 cantos do mundo. E em vez disso, nós entramos no capítulo 7. Vamos para Apocalipse capítulo 7. Depois que os gentios estão clamando, estão aterrorizados, capítulo 7, versículo 1, depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Gente, sem vento, essa terra vai morrer. E a chuva, que depende do vento. Gente, tanta coisa que nós precisamos depende do vento. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar danos à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcamos com um selo a testa dos servos do nosso Senhor. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Até o fim dos tribos. Eu já tinha ouvido um pastor abranista dizendo: olha, Israel, a igreja é o Gade de verdade, o boi de Deus. E ele foi alegorizando tudo isso. Gente, a razão por que ele está dando o nome de cada tribo e o número é para dizer, literalmente, 1 por 1, 144.000 judeus serão selados. Essa coisa de ser selado veio do livro de Ezequiel. Quando Ezequiel viu a escriba e 2 pessoas, e aquelas pessoas estavam colocando uma marca na testa de todos que não foram destinados para a morte. E Deus está repetindo essa imagem. Estes 144.000 judeus, todos virgens, foram deixados atrás do arrebatamento para pregar o Evangelho.
e dá testemunho às nações. Mas cada igreja? Obrigado por perguntar. Vamos para o versículo 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos e palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Gente, quem é este grupo de pessoas? Um grande número de pessoas que ninguém poderia contar, de todas as nações e tribos. É a igreja. Porque nós não encontramos a igreja no céu até este momento. Porque Ele não tinha mandado os seus anjos para recolher os eleitos de todos os cantos do mundo. Então eu entendo que Jesus Cristo vai levar a igreja para o céu durante o 6º selo. Mas Marcos está dizendo que vamos passar pela grande tribulação. Gente, o que é a grande tribulação? É o anticristo matando pessoas. Tem anticristos matando crentes hoje? Você acha que seria pior para o anticristo cortar sua cabeça do que aqueles muçulmanos cortando as cabeças de nossos irmãos na África? Gente, morrer é morrer. Morrer é morrer. Mas eu entendo que, por exemplo, Adolf Hitler foi o anticristo da sua geração. Foi uma tentativa e Deus falou: ainda não. O foco da perseguição de Hitler foi a igreja. Se a igreja na Alemanha não deu problemas para ele, beleza. Quem foi o alvo dele? O judeu. Eu entendo que vai ser assim na grande tribulação. O foco vai ser o judeu. Agora o cristão vai ter muita oportunidade também para morrer. Mas gente, imagine que nós entramos nessa situação e você tem a oportunidade para morrer testemunhando ao respeito de sua fé em Jesus Cristo. Alegre-se. Por quê? Porque grande é seu galardão que está no céu. Se sofremos com Ele, também reinaremos. Gente, eu não gosto de sofrer. Tudo bem? Eu pego, como se chama? Farrapo? No meu dedo. Gente, eu choro como criança. Nós temos tantos testemunhos de tantos crentes que morreram. Eu fico emocionado. Minha esposa vem de uma família menonita e tem um livro deste tamanho de todos os menonitas que foram mortos na Holanda pelos católicos. A história de um pastor menonita que estava fugindo dos seus inimigos. Ele estava passando por cima de um lago que foi congelado e um daqueles que estava perseguindo ele, bem na frente dos outros, quebrou no gelo e desceu nas águas. Agora imagine que você tem um grupo de pessoas que querem matar você e um deles cai nas águas e você está na frente. Eu ia dizer: oh glória, menos um. Sabe o que aquele pastor fez? Voltou, salvou a vida dele e foi morto. Foi morto. Mas pelo fato que ele estava disposto para voltar e salvar seu inimigo, conquistou o coração de muitos holandeses que o Evangelho é verdadeiro. Tem a história de um pastor menonita que estava sendo queimado vivo. E ele foi amarrado, mas amarrado com cordas, né? E eles botaram fogo. Ele estava queimando vivo. Mas houve os outros irmãos que estavam ao redor. Ele falou: se Deus me der graça para aguentar o fogo, eu vou lhe dar um sinal. E uma vez que as cordas partiram, ele levantou a mão.
Não seja covarde. Eu conheço tantas pessoas que são pré-tribulacionistas porque têm medo de sofrer. Gente, eu não faço teologia em cima de o que eu quero ou não quero. Mateus, Marcos, Lucas e Apocalipse, todos colocaram o arrebatamento durante o sexto céu. Por que o arrebatamento vem no sexto céu? Aquela figura que eu faço de Jesus Cristo rolando as mangas para dizer para Satanás, a minha vez. É como ele chegou em casa e houve aquele homem abusando sua esposa. E aquele homem forte chegou em casa e falou: esposa, vem cá. Agora, rapaz, é sua vez. Deus não pode derramar sua ira sobre a terra até que Deus retirar a igreja. Porque 1 Tessalonicenses 5, não somos destinados para a ira. Ele tem que retirar sua igreja para derramar sua ira. E os 144 mil judeus serão protegidos. Agora uma pergunta. Se Jesus Cristo voltar e você não está vivendo uma vida adequada, você vai? Imagine que Jesus Cristo voltar e você está na cama com alguém que não é seu cônjuge. O que vai acontecer com você? Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, quer dizer, o plano de Deus para o futuro, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Gente, Paulo tinha passado entre 3 e 5 semanas com estes novos convertidos. E Paulo falou sobre a escatologia: nem preciso escrever mais para vocês, porque seu conhecimento de escatologia é boa. Quantos de nós podemos dizer que nossos convertidos, nós temos ensinado a escatologia a eles? As pessoas dizem para mim: por que estudar a escatologia? Está no futuro, o que vai acontecer, é tudo teórica. Gente, todas as vezes que nós encontramos um parágrafo escatológico nas Escrituras, é sempre dado para nos encorajar. O propósito de ensinar a escatologia é o encorajamento da igreja. E ele continuou. Versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobreviverá repentina destruição, como vem as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então, essas pessoas que não são salvas estão nas trevas. Não conhecem a palavra de Deus, não entendem o que vai acontecer, são ignorantes. São na escuridão. Versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, se vocês conhecerem a escatologia. Se não conhecerem a escatologia, é quase igual com descrente. Para que esse dia, o dia do Senhor, o sexto céu, apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês são todos filhos da luz e filhos do dia. Por que ele falou todos? Por que ele falou todos? É uma pergunta retórica. Ele falou todos, de propósito. Todos quem? Nós não somos da noite, nem das trevas. Então, na perspectiva de Deus, versículo 5, todos vocês são o quê? Filho, filha da luz. Todos. Versículo 6.
Assim, pois, não durmamos como os demais. Gente, a voz, não. O modo do verbo. Durmamos. Qual modo? O modo. Indicativo. Dativo. Imperativo. Imperativo é uma ordem. Não durma. Agora, o que significa neste contexto dormir? No contexto de pessoas de dia e pessoas de noite, o que significa dormir? Viver como filho da noite. Em vez de ser acordado e esperando a volta de Cristo, está dormindo igual com os descrentes que nem conhecem a escatologia. Se Paulo está dando ordens para alguém não dormir, ele está pressupondo o quê? Que o crente pode dormir. Que Jesus Cristo pode voltar e encontrar aquele crente dormindo. O que significa dormindo? Vivendo como filho da noite. Então Paulo não teve essa ideia que o verdadeiro crente não pode viver no pecado. Paulo teve a ideia que um crente pode agir exatamente como o filho da noite, dormindo, mesmo que todos nós somos filhos do dia. Todos nós quem? Quem está acordado, quem está dormindo. Na sua posição, é um filho, uma filha do dia. No seu comportamento, está agindo como filho ou filha da noite. Essa pessoa pode ser salva? Não respondem. Vamos deixar Paulo responder. Vigiemos, se lembra de Jesus Cristo? Vigiai, porque você não sabe o dia quando volta seu Senhor. Viajemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite, ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, não somos sóbrios, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando capacete a esperança da salvação. Por que a salvação? Gente, isso não é a salvação do inferno. Isto é que nós temos a certeza que Jesus vai nos salvar do que vem quando chegar a noite. Eu estou esperando para Ele. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Então, conforme versículo 9, qual é a base de nossa salvação? A obra de Jesus Cristo, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Se Jesus Cristo voltar a encontrar você na cama como uma pessoa inadequada, o que vai acontecer com você? Vai viver com Jesus. Porque a salvação não está baseada em nossas obras, mas em nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Se você fala comigo que você recebe a salvação pela fé, mas pode perder pelas obras, está me dizendo que as obras são necessárias para a salvação. Mas não somos salvos pelas obras. É a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo voltar e encontrar você vivendo como filho e filha do dia, ou dormindo como se fosse filho e filha da noite, eu lamento, irmão, você vai. Ninguém vai perder este ônibus, não. Versículo 11. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora.
Este verbo aqui é um verbo que pode ser traduzido de uma de duas formas: consolar ou exortar. Eu entendo aqui que é uma exortação. Você não quer que Jesus Cristo voltar e encontrar você fazendo aquela coisa. Qual coisa? Você sabe. Meus pecados são diferentes do que os seus pecados, tudo bem? Meus pecados geralmente vêm de McDonald's. Então isso é outra coisa. Mas Jesus Cristo falou sobre a parábola do servo do Senhor, que esqueceu que seu Senhor iria voltar e começou a abusar dos bens do Senhor e seus conservos. E Jesus Cristo falou: não vai sair bem para aquela pessoa. Mas o perigo não é a condenação no inferno, é uma repreensão de nosso Senhor Jesus. Ô servo mau e preguiçoso, você sabia que eu iria voltar. Um homem pelo nome de Theodore Epp, grande pregador nas Escrituras, fez uma viagem para a Itália e houve um vinhedo, grande fazenda de vinho, produção de vinho, e o dono estava morando na cidade, mas ele teve essa fazenda lá no interior. E houve um caseiro cuidando da propriedade, gerente, né? E o dono começou a cobrar pessoas R$10 para fazer turismo e ver todas as coisas. E Theodore Epp, ele pagou seus R$10, entrou, estava viajando, andando com o caseiro. E ele perguntou do caseiro: quando foi a última vez que o dono veio? Ele falou: 16 anos. 16 anos? Mas do jeito que você está cuidando de tudo, parece que você tem a expectativa que ele vem amanhã. Ele falou: não, Senhor, hoje. Gente, eu estou esperando por Jesus Cristo desde que eu tinha 14 anos. Isso é 45, 46 anos. Mas eu estou vivendo como se fosse hoje. Vigiar. Agora, há uma incoerência pequena do que eu tenho falado. Se alguém me flagrar, me perdoe. Pastor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pastor, nós entendemos que realmente a salvação é pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. E o senhor deixou aí bem claro essa linha de pensamento, aonde pela graça todos nós seremos salvos, aqueles que creem. Porém nós temos uma outra linha bíblica que vai dizer que nós precisamos ficar muito atentos e vigilantes, assim como o senhor acabou de contar essa história, baseado em vários textos bíblicos que dizem que nós precisamos perseverar até o fim, e que nós vamos encontrar algumas parábolas do reino, como a das 10 virgens, como a dos talentos, aonde os nécios ou aqueles que não estavam atentos à volta de Cristo, aparentemente não entraram no reino. Como é que nós harmonizamos essas duas linhas? Nós deveríamos tratar trecho por trecho para resolver o problema. Primeiro ponto: não existe uma contradição nas Escrituras. Baseado em Efésios 1:3 e Romanos capítulo 5, versículos 6 a 11, você não mereceu, a salvação nunca vai merecer. Quem está segurando sua salvação é Jesus Cristo. Nós temos trechos bem específicos. Segundo, muitas vezes nós estamos interpretando versículos através de nossas lentes que nós ganhamos da Igreja Católica. Então, nós encontramos aquele servo mau e preguiçoso que vai ser açoitado. E nós pensamos isso deve ser no inferno. Porque para nós temos aquela perspectiva elevada da Igreja Católica que ser salvo significa que não tem mais nenhuma dificuldade. Mas 1 João 3 fala que se nós não andamos no amor, vamos recuar de Cristo com vergonha.
Você falou sobre as 10 virgens. Eu entendo que Mateus 24 e 25 está apresentando 4 grupos de pessoas diferentes. O primeiro grupo são os líderes da igreja, aquele que tem responsabilidade para servir e dar para os seus conservos a comida na hora certa. Se você, como pastor, começar a usar sua autoridade nessa igreja para beneficiar si mesmo, cuidado. Nós temos a parábola dos 3 servos, recebendo 5, 2 ou 1 moeda, e cada um seria julgado em cima do que fez. O terceiro perdeu sua moeda. A moeda representa a salvação. Muitos dizem: mas gente, como é que você pode pegar a salvação de uma pessoa e dar para aquela pessoa que já tem 10 salvações? Não está falando sobre a salvação, está falando sobre fidelidade no serviço, está tratando a gente. Vocês não são pastores, mas vocês são servos. 10 virgens. Jesus é muçulmano? Você acha que Jesus Cristo vai se casar com 10 virgens? Quando nós olhamos no contexto, quais são as 10 virgens dentro da cultura? Dentro daquela cultura? A noiva. E a noiva teve as amigas da noiva. E veio o noivo com seus amigos. E o propósito das 10 virgens, as amigas da noiva, era saudar o noivo com seus amigos e, quem sabe, encontrar o próximo casamento, para levar eles para dentro da casa e encontrar a noiva. Então as 10 virgens não são a noiva, não são a igreja. Quais são? Os profetas falam muito sobre a salvação dos judeus, que vão reconhecer Jesus Cristo, chorar, reconhecendo que foram eles que mataram ele, mas mesmo assim, Jesus Cristo vai salvar muitos judeus naquele momento. Bodes e ovelhas. Qual é a base deles entrando no reino? Eu estava com fome, você me deu comida. Eu estava com sede, você me deu água. Eu estava sem roupa, você me deu roupa. Você me visitou na prisão. Senhor, quem és tu que nós temos feito? Eles nem sabem quem é Jesus Cristo. Por mais que você fez isso para um dos menores de quem? Meus irmãozinhos, então não são irmãos. No Antigo Testamento fala que quando vier o Messias, ele vai levar muitos gentios dentro do seu reino. Nós temos aquela perspectiva católica que Jesus Cristo vem, ele vai levar os salvos para o céu, lançar os condenados do inferno e fim das contas. Gente, isso é amilenista. A perspectiva do Antigo Testamento é que o Messias vem. Olha Isaías 66. Os gentios vão ver a glória do Senhor. E os sobreviventes, gente, você não quer ver a glória do Senhor naquele momento, porque ele vem com seus exércitos para massacrar. Batalha de Armagedon. Vai massacrar muita gente. E depois Isaías escreveu: e muitos dos sobreviventes vão voltar para seu povo anunciando sua glória. Anunciando sua glória. Eu estava presente quando subitamente ele apareceu no céu, aquele cavalheiro com milhões de quem sabe o que é, aquele laser saiu da sua boca, cortou as pessoas no meio, o sangue chegou no frente do cavalo, e eu sobrevivi. Na linguagem de Nebraska, houve um novo xerife na cidade. E depois Deus vai trazer os gentios para a sua monte para aprender como caminhar no seu caminho. Mateus 25, as ovelhas e bodes não são crentes. Não é a igreja. São os gentios na volta de Cristo. E Jesus vai determinar quem vai entrar vivo no seu milênio, no seu reino, e quem vai ser massacrado lá na hora. E a determinação não está baseada na fé, mas nas obras. Isso não é questão de como chegar no céu, mas como entrar no reino.
Nós encontramos, provavelmente eu já falei com vocês sobre Mateus 5, o Evangelho do Reino, e cortar sua mão, retirar seu óleo. Se você impor isso em cima do Evangelho de Jesus Cristo, como chegar no céu, é puramente a salvação para os homens. Mas ele não está falando sobre como chegar no céu. Ele estava dizendo para os judeus, se você quiser sobreviver à volta do Messias, é assim que você faz. Então eu vou dizer que muita confusão dessa é feita por fazer tudo uma questão de como chegar no céu, quando a Bíblia é muito mais complicada nas suas perspectivas. Aquela coisa de 3 vezes, Efésios capítulo 5, Gálatas capítulo 5 e 1 Coríntios capítulo 5. Quem pratica tais coisas não vão herdar o reino de Deus. E nós gostamos de dirigir isso muito na direção do homossexual, porque ele está na lista. O passivo, o ativo, os dois não vão herdar o reino de Deus. Mas a gente tem muito batista naquela lista. Tem muitos pecados fora de homossexualismo que os batistas fazem. E o problema é que nós estamos pressupondo que herdar o reino de Deus significa ir para o céu. E quem faz essa interpretação não entende o que significa herdar o reino. Já fiz isso com vocês. Eu ensino tantas vezes, em tantos lugares, que eu fico confuso. Rainha Elizabeth, ela tem quantos filhos? 4, tá certo. Dos 4 filhos de Rainha Elizabeth, quantos vão herdar o reino de Inglaterra? 1. Gente, herdar o reino não significa entrar no reino, significa reinar no reino. E a promessa de Jesus Cristo é: se você compartilhar com meus sofrimentos, você vai sentar comigo no meu trono e reinar junto comigo. Mas nós temos aquela perspectiva simplória da Igreja Católica: tudo é ir para o céu e ir para o inferno. E nós estamos forçando aqueles versículos nesse paradigma e, consequentemente, somos confusos. Quando, de fato, aqueles versículos são muito mais complicados do que nós queremos admitir. Eu estou dando 3 ou 4 exemplos comuns. Nós podemos andar trecho por trecho, mas não temos tempo para... Só uma pergunta antes do intervalo. Alô? É só um esclarecimento aqui. Se eu entendi bem, o senhor disse que em Mateus 25, quando Jesus separar os bodes das ovelhas, ali não é uma separação para entrar no céu, e sim é para quem vai entrar no milênio. Tá certo. Então, porque no final do capítulo 25, ele fala: estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Sim. Primeiro, isso é mais uma complicação. Quando nós olhamos para a palavra eterno, Olam em hebraico e Aionos em grego, faça um estudo daquela palavra. Aquela palavra foi usada de viver para sempre, mas muitas vezes aquela palavra foi usada de pessoas que tiveram uma vida longa e prolongada. Isaías, o profeta, escreveu que no reino, no eschaton, meu povo vai ter a vida, o tipo da árvore, da vida de uma árvore. Quantos anos vive uma árvore? Carvalho. Nogueira, a rainha das árvores, mogno, centenas de anos. Então, a ideia é que uma vez que as pessoas entrarem no milênio, vão ter o privilégio de viver uma vida prolongada. O Isaías escreveu: nunca mais vai ter uma criança que morre em sua infância. E quem morre com 100 anos seria considerado amaldiçoado do Senhor, porque morreu tão cedo. Para nós, 100 anos é muito tempo.
Mas no milênio, 100 anos vai ser pouca coisa. Pouca coisa. Não mais um homem vai fazer um martelo e morrer e deixar para o seu filho. É ele mesmo que vai gastar aquele martelo. Não mais um homem vai construir uma casa e não viver naquela casa. Repassar aquela casa para o seu filho. É ele mesmo que vai viver para uma longa vida naquela casa. Você acha que lá no céu vamos fazer casas e martelos? Então, se vocês não aceitem nada porque eu estou dizendo alguma coisa. Vocês têm computadores, vocês podem entrar no internet e procurar a palavra Holam em hebraico e ver como está usado. A palavra Aionos. Quando fala Aionos, tu Aiono, a eternidade das eternidades. Como é que você pode ter uma eternidade com mais eternidades? Eternidade é eternidade. Porque Aionos não significa eterna. Significa um longo prazo. Aquela época de todas as épocas. Um grande momento. Às vezes, porém, o contexto deixa muito claro que está falando. Como é que nós podemos experimentar a vida eterna aqui na Terra? Várias vezes, Jesus e Paulo falou sobre a vida que nós temos aqui na Terra e fala do seu interior vai jorrar fonte de água vida, jorrando para a vida eterna. Se nós temos a vida eterna aqui na Terra, como é que nós podemos morrer? Porque a vida eterna tem duas formas. No reino de Deus, e também quando nós estamos em comunhão com Deus, e a vida de Deus está fluindo em nós, estamos vivendo a vida eterna. 1 João 3. Quem tem os bens do mundo e não ajuda, não ama. Quem não ama, odeia. Quem odeia, já fez homicídio no seu coração, e nós sabemos que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Se estamos definindo a vida eterna naquele trecho, como ir para o céu e viver para Deus, com Deus para sempre, quantos de vocês encontrou alguém que teve necessidade e você teve dinheiro na bolsa e em vez de ajudar a pessoa, você falou, vou orar por você? Quem faz isso não ama. Quem não ama, odeia. Quem odeia, assassino. Nenhum assassino tem a vida eterna. Ele não está dizendo que aquela pessoa não vai para o céu. João 17, qual é a definição da vida eterna? Que conhecem Deus e o Filho. Quem faz essas coisas não conhece Deus. Então, a vida eterna, de fato, não é viver para sempre. As pessoas no inferno vão viver para sempre. É viver em comunhão com Deus. Quando aqui nessa vida, nós estamos andando em comunhão com Deus, a vida eterna está fluindo em nós. Por que eu estou dizendo tudo isso? Que nossa tendência é lixar todas as diferenças e fazer uma definição única. Quando nós fizemos um estudo de palavras, nós descobrimos que a Bíblia está muito mais complexa. E o problema é que nós não gostamos de complexidades. Nós queremos que tudo seja fácil, né? Mas por mais que você cave na palavra, por mais que você vai encontrar essas diferenças. Ok, pastor, obrigado. Nós vamos ter aí 15 minutos de intervalo, ok, gente? Vamos esticar as pernas aí.